Boa tarde, ótima tarde para todos. Boa tarde para todo mundo. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. E hoje é uma live super especial, porque nós estamos num mês especial e num dia muito especial, mês de agosto. Então nós temos o mês da amamentação, o agosto dourado, e hoje é um dia muito especial, porque hoje é o dia da gestante, né? Dia 15 de agosto. E para trazer essa data, algo muito especial, nós vamos fazer uma live agora. Vou chamar a Caiane, que é uma nutricionista, é uma parceria, né, que nós criamos agora, uma super profissional, que também trabalha com o público materno-infantil. A Caiane, ela trabalha com gestantes, com mulheres no pós-parto, e hoje nós vamos trazer uma temática muito importante, que é as emoções e a alimentação, a nutrição durante a gestação. Então eu vou chamar aqui a Caiane agora, para ela entrar aqui com a gente. Só um minutinho. E aí, gente, se vocês tiverem alguma dúvida durante a gestação, manda no chat, tá? Encaminha pra gente. Ó, tá entrando, hein? Oi. Olá! Tá me ouvindo? Olá! Tudo bem? Boa tarde, Caiane. Boa tarde, tudo bem, Paula? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Sim, tá tudo certinho. Então, ok. Tava falando com o pessoal, Caiane, que o mês de agosto é um mês muito especial, né? Sim. Nós temos várias datas comemorativas no mês de agosto. Nós temos o Agosto Dourado, nós temos o Dia da Gestante, que é hoje, Sim. e nós temos o Dia da Nutricionista e o Dia do Psicólogo, tudo em agosto. Agosto é um mês cheio de coisas. E aí, eu e Caiane estamos, né, fazendo uma parceria super bacana, né? Nós firmamos no mês passado. E aí ela também trabalha, né, com o público materno-infantil. Então, vamos apresentar um pouquinho, né, para o pessoal. Você quer começar? Posso começar. Então, meu nome é Caiane, né? Eu sou nutricionista, eu trabalho com o público materno-infantil, eu atendo mulheres, gestantes, né? Mulheres no pós-parto, bebês que estão começando a introdução alimentar, crianças no geral. E é isso, assim, né? Eu adoro trabalhar com gestante, eu tenho um programa nutricional incrível, assim, para gestante, porque eu acho que ter esse acompanhamento durante toda a gestação é muito importante. Então, é isso, né? O nosso trabalho junto, ele se complementa, né? Já olhei o programa dela de nutrição, é muito bacana, viu? Eu gosto... Então, vou falar um pouquinho. Pode falar. Então, vou falar um pouquinho de mim agora, né? Para quem não me conhece, sou Paula Alves, sou psicóloga perinatal ou psicóloga obstétrica, da forma, né, que as pessoas melhor entenderem. Eu falo que eu sou psicóloga de mães, né? Atendo gestantes, atendo mulheres no pós-parto. Amo muito esse público, amo muito falar sobre isso. Né? Comecei a trabalhar com essa temática algum tempo depois que eu engravidei e que eu tive uma experiência de pós-parto um tanto quanto diferente, né? Um tanto quanto diferente do que eu imaginava que seria. E aí eu entrei nesse mundo de gestação e pós-parto. Atualmente eu atendo também, né? Mulheres gestantes no pós-parto. E hoje, por ser o dia da gestante, né? Nós pensamos assim, o que a gente poderia trazer para o dia de hoje? E algo que os meus pacientes perguntam muito, né, é sobre a questão da própria alimentação mesmo, né, durante a gestação, porque tem muitas gestantes que têm dúvidas, Sim. né? Tô grávida, o que eu posso comer, o que eu não posso, e aí vem a questão das emoções também. Sim. Então, hoje
é um bate-papo, né, que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um bate-bola, assim, em cada trimestre nós vamos falar um pouquinho tanto da parte das emoções quanto da parte da nutrição e da alimentação. Isso. Né? Então, nós vamos dividir aqui. Você quer começar com o primeiro trimestre? Posso começar. É importante a gente falar, né, que a gestação, esse período da gestação, ele é um período que ocorrem muitas mudanças no corpo da mulher, tanto emocional quanto fisiológico. Então, é um momento que é o período de fazer novas escolhas, né? É o momento se a mulher ela tinha uma alimentação de um jeito, é o momento dela mudar e fazer novas escolhas, né? Então, antes de falar de cada trimestre, né, é importante a gente falar que é importante lembrar da suplementação, né? É um período que a mulher ela precisa fazer esse aporte da suplementação, tanto de ácido fólico, ômega 3, vitamina D. Também é um período para a gente falar de saúde intestinal, para ter a suplementação de probióticos, né? E aí, no primeiro trimestre, é o período que a mulher, geralmente, ela costuma ter muito enjoo, ela não consegue comer. É um período que é o momento inicial ali, né? Como a gente fala da suplementação do ácido fólico, é um período que a mulher tem que comer mais alimentos com ácido fólico, né? O que são? O que é os alimentos ricos em ácido fólico? Os alimentos tem verde escuro, né? Aqueles alimentos, espinafre, couve, brócolis, todos esses alimentos, eles são alimentos que são ricos em ácido fólico, né? E é um alimento que a mulher precisa mais buscar ali nesse período da gestação. E por que é precisa, além de comer esses alimentos, suplementar, né? Esses dois? Porque é um período que a mulher precisa de um aporte maior, né, de ácido fólico. Então, é em torno ali de 400 microgramas por dia. Então, só os alimentos não é capaz de suprir. Então, precisa, sim, da alimentação e do suplemento. E para essa questão do enjoo, que é um período que a mulher não tem ânimo, ela fica super caída, né, fica super desanimada, tem que fazer o quê? Comer. Aliviar, né? Aliviar com o que a gente chama de truques alimentares, né? Que é fazer, não ficar muito tempo de estômago vazio, porque isso também ajuda a ter mais enjoo. Ela comer mais frutas cítricas, isso é muito importante. As pessoas acham que não, que fruta cítrica vai dar mais enjoo. Mas não, fruta cítrica ajuda a passar o enjoo. É bem diferente, né? As pessoas têm esse de achar que vai ficar com mais, mas não, ajuda. E o gengibre também é muito importante para esse período do enjoo. Ajuda bastante. É uma boa alternativa para combater o enjoo. Interessante, porque as frutas cítricas as pessoas geralmente tendem a achar que vão dar mais azia, né? Que vão Sim. dar... E ao contrário, né? É o contrário, porque o estômago ele já é ácido ali, né? Então, quando a gente coloca o cítrico junto, ele ajuda a amenizar esse enjoo. A Carol falou, é o período mais difícil da gestação. É verdade. E assim, a parte... é interessante quando você traz essas questões, né? Que geralmente esse primeiro trimestre é quando aparece mais mesmo, né? Esses desconfortos, né? Assim, de náusea, de vômito. Sim. E para as emoções da gestante, esse primeiro trimestre, ele é muito atípico. Por quê? Geralmente, as mulheres, elas descobrem a gestação nesse primeiro trimestre. Algumas descobrem depois, né? Mas tem muitas mulheres que descobrem nesses primeiros 3 meses. E pelo fato de estar bem no comecinho, eu sempre falo que é um período mais solitário para a mulher, né? Por quê? Geralmente, quando a mulher descobre que está grávida antes dos 3 meses, ela fica mais caladinha, ela é difícil de falar. Sim. Porque tem todas aquelas situações, né, de fazer exames, de ver se está tudo bem com o bebê. Então, tem muitas mulheres, tem muitos pacientes minhas também que me relataram isso, né? Elas ficavam mais solitárias, às vezes falavam só para o companheiro, às vezes nem falavam para ele, esperavam fazer os 3 meses completinhos, para aí sim dizer que estava gestante. Sim. Sem contar, nesse período desse primeiro trimestre,
tem muitas gestações que acontecem que não são planejadas. Então, às vezes, a mulher descobre que está grávida, sendo que ela não estava nem planejando a gestação, né? Sim. Atualmente, mais de 50% das gestações hoje no Brasil, elas não são planejadas, né? Sim. E aí, tomar um cuidado muito grande, que eu sempre falo, assim, eu sempre dou uma dica muito importante, porque a gestação, ela sempre foi vista pela sociedade, isso é algo cultural mesmo, de ser algo pleno, que a mulher tem que estar feliz o tempo inteiro. Agora, você imagina, tem como a mulher fica feliz o tempo inteiro com náusea, com vômito? Não tem. Tem, né? Não E tem. muito importante também, quando às vezes a mulher descobre que está grávida e não foi planejado, e ela vai contar isso para alguém, eu sempre oriento, eu sempre falo nas lives, nas outras mídias que eu posto, quando você encontra uma mulher e recebe a notícia que ela fala assim, ó, estou grávida. Geralmente, qual a primeira coisa que a pessoa fala? Ai, parabéns, o bebê. Gente, não façam isso. Por quê? Quando você encontra uma mulher que está grávida e você fala parabéns para ela logo de cara, você não está dando oportunidade para ela de dizer o que realmente ela está sentindo. Porque às vezes é uma gestação que ela não planejou, que ela está se vinculando naquele momento com o bebê, que ela está acomodando a notícia ainda da gestação. Então eu sempre falo que a melhor pergunta para se fazer quando você vê uma gestante, você acabou de ficar sabendo que ela está gestante, é: como você está se sentindo? É a pergunta mais assertiva que você pode fazer. Por quê? Você vai estar dando espaço para ela dizer ou da felicidade dela ou da angústia dela. Sim. Ela pode estar feliz, mas ela pode estar angustiada também. Sim. Então, nesse período inicial, é muito importante que a gente acolha primeiro o que a gestante tem, o que essa mulher tem para dizer. Sim. Porque, culturalmente, quando a mulher está gestante, é comum que as pessoas veem mais a gestação, o bebê. A gente encontra a gestante, qual a primeira coisa que as pessoas perguntam? Como é que está o bebê? Vamos tentar mudar um pouco esse foco, né? Como é que você está? Né? Assim, como é que você está se sentindo? Como é que estão as coisas? Para você também dar espaço para essa mulher dizer o que ela está sentindo, né? Sim. Então, é muito importante que a gente dê esse espaço para ela. Exatamente, porque às vezes ela quer só desabafar, né? Ela só quer alguém que fale assim, olha, como você tá? E ela vai desabafar. Às vezes ela quer falar das emoções, ela quer falar que ela tá tendo muito enjoo, que ela tá vomitando muito, que ela não tá se sentindo bem, que ela tá sem ânimo. Então, é muito importante fazer essa pergunta mesmo, né? E é uma coisa, acho que é da cultura do Brasil, né? Primeiro, já dar parabéns, não perguntar como ela tá se sentindo. Então, gente, a partir de hoje, não deem mais parabéns, hein, primeiro. Primeiro vocês perguntam como é que ela está. Porque se ela estiver bem e falar que está tudo certo, aí sim vocês dêem os parabéns. Sim. Aí, a Luciana falou, eu só recebi parabéns. A Carol falou, ela só quer ser ouvida sem ser julgada. Exatamente. Tem um post que eu fiz algumas semanas atrás, que muitas pessoas se reconheceram nesse post, que é exatamente isso. Eu fiz uma pergunta assim, eu posso amar meu filho sem gostar da gestação? E as mulheres, elas têm o direito de dizer isso, porque muitas vezes a gestação ela é incômoda, ela é chata, vai ficando, né, vai progredindo a gestação, vai ficando lá no terceiro trimestre. Vai ficando mais pesado. Exato. Então, você pode sim gostar do seu filho e não está suportando a sua gestação, está chato, está incômodo. Isso é perfeitamente possível. E o que a sociedade cobra da mulher? Porque tem que estar feliz, sorridente e pleno o tempo inteiro. E não é assim que funciona. Sim, exatamente. É por isso que é tão importante a gente ser ouvido, né? Às vezes as pessoas ouvir. Por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Pra gente ouvir mais e falar menos. Exatamente. E aí, passado esse primeiro trimestre, né? Que é o trimestre da adaptação, que a gente fala, né? A gente chega no segundo, né? Que estamos chegando aí perto da metade.
vai do quarto ao sexto. Como é que fica a parte de alimentação dessa gestante? Sim, é um trimestre que a mulher está com mais energia, né? Mais energia. Então, o importante no segundo trimestre é a mulher ela manter uma alimentação variada, colorida, né? Porque todos os nutrientes são importantes, né? Na gestação inteira. E nesse segundo trimestre não é mais focado, por exemplo, em um único específico, uma única específica vitamina, um nutriente, né? Ele é mais voltado para você, no geral mesmo, né? Comer mais frutas, comer mais fibras, mais cereais, mais proteína. O importante, muito, muito, muito importante, a mulher beber água, ingestão hídrica, né? Muito importante, porque além de fazer bem para o bebê, vai evitar que a mulher tenha prisão de ventre, vai evitar que ela tenha desconforto mesmo, né? Porque se você come muita fibra, mas você não come água, você vai ter que comer, e aí vai ser um desconforto maior para ela que não precisa, né? Então, é isso. É uma alimentação variada, é focada em todos os nutrientes. Então, por isso que ela precisa comer muita fruta, fazer um prato diversificado mesmo, bem colorido. Nesse segundo trimestre é isso. Não tem nenhum nutriente que ela vai focar mais em comer. A suplementação continua por toda a gestação, né? Desde o primeiro trimestre até o final. Ela tem que suplementar. E é isso, continuar comendo bem, tomando muita água, porque é o que vai fazer a diferença. Isso. A Carol está falando aqui, né? Gestação é algo lindo, mas não é fácil. Esse post faz todo sentido. Sim. Carol, a gente precisa dizer mais disso, né? A nossa sociedade ela tem um tabu, que eu não sei por que ainda existe, mas a gente precisa falar mais sobre essas questões, né? Eu sempre falo que conhecimento, ele é libertador. Você tem conhecimento, você tira um peso das suas costas, né? Inclusive, quando a sociedade te cobra algo que você não vivencia aquilo, né? É como se fosse algo que não existisse. Por isso é importante a gente dizer disso. Aí ela falou, né, também, na minha gestação, a água foi meu terror. E eu lembro que quando eu estava gestante, eu tenho uma filha de 5 anos, uma lindeza, a Maria Cecília. Eu lembro que eu tive muita prisão de ventre. Aí eu tô me lembrando aqui, acho que eu não comi fibra o suficiente. Porque é importante, né, ter essas duas coisas juntas. A água e a fibra. E às vezes a mulher não gosta de água. Tem gente que não gosta de beber água, porque fala que não tem gosto e tal. Por isso que é importante ter outros meios, né? Beber água, por exemplo, fazer uma água saborizada, colocar uma fruta junto, né? Porque aí fica com outro gosto. E aí a mulher consegue beber mais água. É muito bom, muito bom. A água, assim, é fundamental. E a fibra, né? Porque não adianta. Se você come fruta, mas não bebe água, não vai adiantar. Isso. A Celia até colocou, eu amo água. Tive uma gestação gemelar, é meu terror também. E era água, e ela gostava de água, mas no período da gestação parece que tudo difícil. É por isso que tem que ter essas técnicas, né? Fazer uma água saborizada, porque aí você vai bebendo aos poucos, você não sente. Porque às vezes o gosto da água fica, né? Meio... E uma coisa que é importante falar, né, nesse período, nesse segundo trimestre, é importante que a mulher ela consuma tenha mais 300 calorias a mais do que ela consuma, né? Tipo, se ela consome 2.000 calorias por dia, ela tem que consumir 2.300, né? Nesse segundo trimestre aumenta o aporte calórico. Mas isso não quer dizer que é aquilo da comer por 2 e tudo mais. Isso é mito, a mulher não precisa comer por 2. Mas é mais por uma questão mesmo da saúde do bebê, desenvolvimento. É onde o desenvolvimento do bebê ele começa a ficar mais lento, né? No primeiro semestre do trimestre é um desenvolvimento mais acelerado. No segundo e no terceiro ele acaba ficando mais lento. Mas nesse segundo trimestre aumenta o aporte calórico. Isso. E nesse segundo trimestre também, se a gente for pegar, né, a parte emocional,
teoricamente, né, pela ciência, é o trimestre mais tranquilo, né? Por quê? Aqueles 3 primeiros meses já passou, a mulher já tem, né, informação que o bebê está tudo bem com ele, né? Aquele medo inicial já passou. Porém, chega outras situações também nesse segundo trimestre, né? Então, uma das coisas que pode, né, que acontece é que a mulher ela se sente realmente grávida, porque a barriga começa a aparecer, né, o peso começa a aumentar, então ela vê a barriga, e nesse ver a barriga, ela personifica mesmo o filho, né? Ela entende naquele momento, estou realmente grávida, né? E aí tem nesse momento, tem a descoberta do sexo do bebê, na maioria das vezes, né? Tem muitos casais que decidem fazer o chá revelação mais pro final, né? Para decidir, para saber lá quase no finalzinho. Mas tem muitas mulheres que não aguentam esperar. Eu não aguentaria, eu não aguentei, inclusive. Eu preferi saber logo, né? E aí, quando a mulher descobre se ela vai ter menino ou menina, pode acontecer algo que a gente chama de luto antecipado, né? O porquê isso? Muitas vezes a mulher ela sonha, por exemplo, em ter um menino e aí descobre que vai ter uma menina, ou vice-versa. Então, isso também tem que ser trabalhado muito com ela, nessas questões mesmo. Às vezes ela não está gostando de se ver grávida, de ver que o corpo dela está mudando. E aí ela tem uma percepção muito, muito ruim. Tem mulheres que amam estar grávida, né? Tem pacientes minhas que se olham no espelho e se acham lindas. Mas tem mulheres que se olham no espelho e se sentem desconfortáveis, né? De ver que está ganhando peso, de ver que o corpo dela está se modificando. Tem muitas mulheres que têm esse desconforto. Então, a gente precisa ficar atento e ficar de olho nisso também, para quando ela traz isso para a gente, né? Eu faço, no pré-natal psicológico que eu faço, eu recebo falas assim, não estou gostando de me ver no espelho, tá diferente, tá incômodo, eu não estou me reconhecendo mais, mas eu não estou rejeitando meu filho. Eu já escutei falas assim, mas me ver desse jeito está me incomodando. Por isso que dar atenção para ela nesse processo é tão importante, né? De ouvi-la, de saber o que está incomodando, para ela ser ouvida, para ter esse espaço de fala mesmo, né? Sim, é por isso que eu falo tanto do autocuidado na gestação, né? Porque como a gente já tinha falado antes, e a gente já falou em outra conversa, que toda a atenção é voltada para o bebê, né? E a mãe, ela vai ficando de lado, ela vai se sentindo mal. Então, o autocuidado na gestação é o auto-amor, né? Ela olhar, ela se cuidar, ela tirar um tempo para ela, assim, sem pensar, tipo assim, no bebê, mas pensar nela. É muito importante, porque é um período difícil, E depois que o bebê nasce, fica mais difícil, né? Porque aí tem noite sem dormir, é toda uma atenção que também é mais dobrada para o bebê, né? Então, é um período que ela precisa muito do autocuidado, ela precisa muito ter atenção. Isso. E junto com o seu trabalho, que é tão importante com elas, né? Que as consultas que você faz para a parte da alimentação, e pelo pré-natal psicológico que eu também faço, porque o que acontece, gente? Culturalmente, a gente sempre teve o pré-natal, que é o pré-natal médico, né? Sim. Então, o pré-natal, a mulher vai lá, vai saber notícias da saúde dela e vai saber notícias da saúde do bebê. Então, a parte da saúde física tá toda preenchida, né? Mas aí que tá, como é que vem a parte emocional dela? Porque muitas vezes as pessoas elas confundem e acham que a saúde física e a saúde emocional são duas coisas diferentes, né? Sendo que tá tudo interligado. Tudo interligado. Então, a mulher faz o pré-natal médico, que ele é super importante, né? Para saber como é que ela está, como é que a criança está.
E aí muitas delas saem da consulta de pré-natal sentindo algo assim, faltou alguma coisa, né? Eu não estou me sentindo bem, eu precisava ter falado alguma coisa, mas muitas vezes ela não consegue. E aí disso surgiu, há uns anos atrás, o pré-natal psicológico, que é para exatamente pegar essa parte toda emocional da mulher, que é um serviço de prevenção também, né? Porque o pré-natal não é só para tratar, para trabalhar com a mulher, quando, por exemplo, a ansiedade já está instalada, né? Lembrando que ansiedade na gestação e em qualquer momento da vida, gente, é super comum, tá? É natural. Às vezes até a gente precisa da ansiedade para correr atrás mesmo dos nossos objetivos, das nossas coisas. Porém, nesse momento da vida, nesse momento, né, que a mulher está gestante, se a ansiedade, se o estresse começar a aumentar demais, o que é aumentar demais? Quando que eu preciso, né, ligar a minha anteninha do alerta? Quando isso começa a me paralisar, né? Então eu paro de fazer as coisas que eu fazia antes sem nenhum problema, eu começo a ficar mais isolada, eu começo a ficar mais preocupada em excesso, tudo é motivo para eu ficar preocupada, e com isso o meu dia a dia, a minha rotina, atrapalha nesse momento, né? Então, quando isso acontece, é importante que a gente pare e fale assim, eu preciso de um suporte, de um apoio, inclusive antes mesmo desses sintomas começarem, né? A gente também trabalha no sentido da prevenção primária. Exatamente. É a mesma coisa com a alimentação, né? No período gestacional tem várias coisas que podem acontecer, né? A mulher pode ter pré-eclâmpsia, pode ter diabetes gestacional, pode ter alguma carência. Então, o acompanhamento nutricional durante a gestação é exatamente para prevenir, é um trabalho de prevenção mesmo. E caso você já esteja, né, a mulher já esteja com esse quadro, aí é um trabalho de tratar mesmo, né? Para que isso não evolua, para que não tenha complicações, mas o acompanhamento nutricional é justamente para prevenir. Por isso que é tão importante ter um acompanhamento desde o começo até o pós-parto. Isso é extremamente importante, né? Assim, esse processo, né? Essa travessia aí da gestação, que muitas vezes não dura só os 9 meses. Eu sempre falo, às vezes a mulher ela fica grávida, mas antes mesmo dela descobrir a gestação, ela já planeja isso há mais tempo. Sim. Então, esse processo nutricional, isso já está dentro dela já há um tempo, né? Isso também precisa ser trabalhado e cuidado, né? Sim, exatamente. E o finalzinho agora? É isso que eu falo. E aí, no terceiro trimestre, é um período que a gente fala que é um período que a mulher tem mais fome, mas ela fica saciada logo. Então, ela come pouco, mas logo ela já fica saciada, né? Então, é um período ali onde que a gente faz o quê? A gente fala para ela comer em mais vezes ao longo do dia, mas em menor quantidade. Porque assim ela vai ficando, ela se sacia e ela fica com fome, né? Porque ela vai separando. E o importante nesse finalzinho é que ela consuma bastante alimento tenha cálcio e ferro, né? E comendo esses alimentos, depois ela pode tomar um suco de laranja, né? Ou comer alguma fruta ali rica em vitamina C para essa absorção ela ser melhor, né? Ela ser maior. É um período final que também ela precisa manter a boa ingestão hídrica. Ela precisa beber água, né? No caso. Precisa comer fibra. A alimentação continua igual, né? Continua variada, colorida, mas com essa atenção maior nesses 2 nutrientes, né? Nesses 2 micronutrientes, que é o cálcio e o ferro. Gente, se eu tivesse tido, né, quando eu engravidei, uma consulta com uma especialista, eu vou confessar uma coisa para vocês agora que eu não me sinto feliz em dizer, tá? Mas na minha gestação, eu realmente extrapolei, sabe? Eu engordei. Isso não é bom de falar, viu, gente? Mas eu preciso dizer, exatamente pela falta de um acompanhamento que eu não tive durante a minha gestação. Eu engordei 22 quilos na minha gestação.
E exatamente no último trimestre foi o trimestre que eu chutei mais o balde. Então, assim, se eu tivesse essas informações, com certeza eu não faria isso. Sim. Porque tem toda essa cultura mesmo, né? No Brasil de, ai, tô grávida, agora eu vou comer por 2, eu vou chutar o balde porque eu tô grávida. Mas não é isso, né? Tem todo um risco, tem muitas coisas por trás desse comer por 2. Então, é importantíssimo ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico. Porque às vezes a pessoa come, mas não é nem porque ela quer, porque ela come as emoções também, né? Tem muito isso, da pessoa comer as emoções, descontar ali na comida, alguma coisa que ela tá sentindo desse período. E ela acaba comendo mais. Então é importantíssimo ter esse acompanhamento nutricional, psicológico durante a gestação. Deixa eu ler aqui, cara. A Carol falou, eu tive diabetes gestacional e hipertensão gestacional e o acompanhamento fez total diferença. E foi onde eu descobri que diabetes gestacional pode aparecer a qualquer momento da gestação, pois na primeira gestação o obstetra havia falado que se não teve, no segundo trimestre não teria mais. Pode acontecer em qualquer trimestre, não tem isso de... Se for no primeiro, se não tiver no primeiro, vai ter no segundo. Pode aparecer em qualquer momento. Isso. Porque muita gente também tem aquele hábito, né? Assim, que geralmente se descobre a diabetes gestacional no momento que faz aquele exame, né? Sim. Que a gente precisa tomar, eu esqueci o nome dele agora, que a gente precisa tomar aquela água mais adocicada para ver se tem probabilidade de ter ou não diabetes, né? Gestacional. Sim. Que particularmente, gente, é horrível esse exame. É um líquido horrível. Aí ela falou, a primeira sem acompanhamento eu engordei 9. Nessa segunda com acompanhamento eu engordei 4 comendo bem. É isso mesmo. Você vai continuar comendo muito bem. Você vai comer, você vai comer bem. Só que você tem um acompanhamento. Então você não vai ter aquele... engordar, né? Enfim, passar do tanto que você precisa. Porque realmente, na gestação, a mulher ela vai ganhar peso, mas tem os parâmetros, né? Até quanto ela pode não ganhar e tudo mais. Uhum. A Cris até colocou aqui, ó, o mesmo aconteceu comigo. Engordei muito nas minhas 2 gestações. Se eu tivesse esse acompanhamento com nutri e psicólogo, seria muito mais saudável. É verdade. Né? E assim, esse último trimestre para a gestante, ele é considerado o mais intenso para a mulher ter, né? Sintomas de ansiedade, de estresse, sintomas de depressão. Por quê? Como é o último trimestre, está se aproximando mais, né? O momento do parto. E aí aqueles medos muitas vezes surgem com mais intensidade, né? Que tipo de medo? O medo do parto, o medo de sentir dor, o medo de não dar conta de cuidar do meu bebê, né? Eu recebo muitas falas assim das minhas pacientes, como assim, eu não sei o que eu vou fazer depois que ele nascer, que ela nascer, principalmente quando é a primeira gestação, né? Lembrando que a mulher ela pode ter, gente, 10 gestações. Cada gestação ela é diferente para ela. Né? Ela vai vivenciar isso de uma forma diferente. Não é porque, às vezes, a gente escuta, né? Ah, teve 1, 2, 3, o quarto é fichinha. Não, não é. Né? A mulher, ela precisa ser olhada com singularidade. O que é isso? A mulher ela precisa ser olhada com cada vivência dela naquela gestação. Então, naquele processo dela, podem surgir ou não sintomas muito desagradáveis, muito desprazerosos, e a gente precisa trabalhar isso. Então, muitas vezes, o medo do parto, o medo da dor, o medo de como que vai ser o parto, né? Tem o medo da amamentação também, né? Desse processo. Então, é o trimestre que eu acho que elas têm mais medo mesmo, né? Insegurança. E assim, e é muito importante que nesse último trimestre ela pode fazer até antes, né? Mas que toda gestante faça o seu plano de parto com o seu médico, né? O que é o plano de parto? Nada mais é do que um documento que você vai sentar com o seu médico
e vai dizer, eu quero isso, isso e isso no meu parto. Então, por exemplo, às vezes a mulher ela quer ter um parto normal, mas acontece alguma intercorrência durante, né, a gestação e a cesariana precisa ser feita, né? O que a gente sempre fala cuidado, gente, para não fazer cesariana sem indicação específica, né? Porque muitas vezes isso acontece. E aí, se você tem plano de parto, se você tem conhecimento de como vai ser isso, é mais fácil. Então, você vai sentar com o seu médico e vai falar as coisas que você deseja no momento do seu parto. Então, no pré-natal psicológico, a gente fala muito, a gente faz muito psicoeducação, né? O que é isso? É trazer informação mesmo, principalmente porque no finalzinho da gestação, a mulher tem medo de vivenciar alguma violência obstétrica, né? Ultimamente, a gente tem visto nos meios, infelizmente, matérias falando sobre violência obstétrica. E muitas vezes a mulher ela passa pela violência obstétrica sem saber que ela está passando, porque acha que é normal. Então, tem algumas situações, tem algumas coisas, né, assim, durante o processo do parto, que ela precisa saber se é violência ou não é violência, para ela ter esse conhecimento. Então, no pré-natal, eu sempre falo, né, o que pode ser violência, para ela saber, mesmo se for feita uma cesárea, o companheiro, o pai ou o acompanhante, quem tiver com ela, é está lá importante para falar que auxiliar ela. ela pode sim ter alguém com ela, porque tem médicos, né, dessa questão da violência que não deixa a pessoa entrar, ou então tira o acompanhante da sala, e não, a pessoa não precisa sair da sala. É lei, a mulher tem que ficar com alguém lá que ela quiser. Quem ela quer que esteja com ela, tem que ficar do começo ao fim. Não tem essa de sair da sala. Isso. Então, assim, o acompanhante, ela tem direito, que é lei, ela pode ter o acompanhante de livre escolha, não tem que ser obrigatoriamente o companheiro, o pai, se ela quiser que a mãe, a amiga entre com ela pode. E tem outras situações também que ela pode observar. Não? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui você no chorinho, né? A gente já ouviu muito isso. O chorinho nada mais é, gente, do que a ocitocina, que é aquele hormônio que o próprio cérebro fabrica, Sim. né? Que o próprio organismo fabrica para ajudar no momento da contração. E aí, para agilizar o processo do parto, eles colocam essa ocitocina no soro. Com isso, a contração aumenta muito, né? E adianta o parto. Então, tem coisas como essa ocitocina que colocam a mais, colocar a mulher de jejum que não precisa. Não precisa. Né? Tem aquela manobra de Christeler que hoje nem é indicado mais, que é você fazer força, né? Sim, em cima da barriga. Uma outra coisa também que a mulher precisa saber, durante o parto normal, ela tem livre escolha da posição que ela quer ter o bebê. Então, aquela posição mais que a mulher faz o preventivo, né? Aquilo, a gente tem isso na nossa cabeça de ser mais usual, mas na verdade é mais prático para o médico. Mas na verdade a mulher ela pode escolher qualquer posição. Se ela quiser ter o bebê de cócoras, ela pode. Se ela quiser ter o bebê sentado no banquinho, ela pode. É um direito dela. Então, se isso tiver, se ela decidir isso também no plano de parto, ela pode dizer isso. Sim. Uma outra coisa, ela tem direito... Ah, pode falar. Não, eu ia falar que é importante no plano de parto também, que ela não quer que o cordão seja cortado imediatamente quando o bebê nasce. Porque ali o bebê tem que ir pro colo dela sem o cordão ser cortado, porque ali ainda tá passando nutrientes. E esses nutrientes são muito importantes pro bebê, né? Porque previne infecções, é um aporte extra de nutrientes pro bebê, né? Para a imunidade do próprio bebê. Então, é importante ela colocar isso também, que ela não quer que o cordão seja cortado imediatamente após sair. Porque muitas vezes os médicos tiram o bebê, já fazem o corte, já fazem o clampeamento, né? E já vai pesar, já vai fazer aquilo. Não é assim. Ela pode e deve
que o bebê vá pro colo dela e esse corte ele seja feito depois de um tempo. Isso. E uma coisa importante também, quando a gente fala, né, de ansiedade, de estresse aumentada nesse trimestre, a gente precisa tomar esse cuidado, porque quando a gente está extremamente mais ansiosa e mais estressada do que o nosso normal, se a gente pode dizer assim, a gente libera mais cortisol no nosso organismo, né, no nosso sangue. E o que é o cortisol, gente? É o hormônio do estresse, né? É o hormônio, é o que a gente chama de hormônio do estresse. Então, quanto mais a mulher está estressada e está ansiosa nesse período da gestação, isso pode sim ir para a placenta, isso pode sim acarretar, por exemplo, num bebê prematuro, ou então num bebê que nasce com baixo peso. Então, a mulher ela precisa tomar esse cuidado, por isso que esse acompanhamento ele é tão importante, porque é um espaço dela que ela vai prevenir e vai tratar essa ansiedade excessiva, que muitas vezes acontece. E muitas vezes o pré-natal psicológico que a gente faz, né, que a psicologia ela entra, não é só a mulher que nós damos essa atenção. Nós damos atenção também para a rede de apoio dela. É porque ela não está sozinha nesse processo, né? Então, uma coisa sempre, durante o pré-natal psicológico, a gente faz o trabalho com a gestante, mas vai ter alguns momentos, sim, nós vamos chamar a rede de apoio dela, que são os avós, que são, né, os irmãos, e vamos chamar o companheiro, o pai, a companheira que está com ela naquele momento. Lembrando, gente, importante agora também, né? Pai não é rede de apoio. Né? Quando falarem para você assim, mas o pai ajuda? Esse negócio de falar que o pai ajuda, gente, isso é algo que me deixa muito nervosa. Não ajuda, gente. O pai é tão responsável quanto a mãe. Então, quando vocês ouvirem isso, você não, mas o pai não ajuda. O pai não tem que ajudar. Ele tem as mesmas responsabilidades que a mãe. A única diferença é que a mãe vai amamentar, né? E vai ter o parto. Mas todas as outras ações, os outros cuidados com o bebê, o pai ele deve ter, né? Dar banho, trocar fralda, colocar para rotar, ficar com a criança enquanto a mãe vai fazer as coisas dela, porque ela também precisa desse tempo para ela e desse espaço. Acordar, né, durante a noite também, não ser um dever só da mãe. Exato. Então, gente, quando vocês ouvirem isso, imediatamente vocês falam, não, pai não ajuda. Pai tem obrigação de cuidar também junto com a mãe, né? A responsabilidade, ela é 50-50. Né? Então, esses sintomas que tendem a aparecer mais, eles tendem a ter mais realmente no último trimestre, que tá chegando, né, o parto, e tem o pós-parto também. Para a medicina, né, assim, para essa parte mais médica, o puerpério ele dura 90 dias, né, que a gente pode dizer assim, que é, na verdade, os 90 dias para quando a mulher está apta a engravidar novamente. A gente pode dizer isso, né, que o útero ele volta ao tamanho normal, e aí ela pode ter a vida sexual ativa novamente, né, que é o pós-parto. A quarentena, né, que é tão chamado. Só que, para a gente da psicologia, o puerpério ele é um pouco mais amplo do que isso, né? Principalmente porque quem define quando acaba o puerpério é a mulher. A mulher é que sabe quando que esses sintomas dela, quando que ela está pronta, quando que ela está tranquila, quando que ela está bem naquele momento. Geralmente, o pós-parto da mulher, né, pela visão que a gente tem, ele dura entre 2 e 3 anos depois do nascimento do bebê. Que é quando ela está se adaptando também, porque são várias adaptações, né? A adaptação durante a gestação, tem a adaptação pós-gestação, que é o pós-parto, né? Então, assim, é uma vida toda que se modifica nesse processo. Né? Então, esse processo de puerpério da mulher aí, ele é um pouco mais estendido, que a gente entende, né? Que é esse 2, 3 anos, mais ou menos. E também nessa questão, né,
é tanta mudança, né? Desde a gestação até o período, assim, como você falou, do puerpério, tem 2, 3 anos. Nesse período de 2, 3 anos, são tantas mudanças mesmo, né? Na alimentação, porque aí o bebê tá amamentado, ele é amamentado. Às vezes também, se a mulher não consegue amamentar, também tem essa dificuldade. Então, isso também já impacta nas emoções dela, né? Tem a questão quando começa a alimentação complementar, que também já é outro desafio para a mãe. Então, realmente, o puerpério, ele vai, igual você falou, até onde ela decidir que não é. Porque são muitos desafios ao longo desses 2 primeiros anos, né? Que a gente fala que a gestação, ela dura 1000 dias, né? Que são os 1000 dias do bebê, que é desde a gestação até ali o primeiro ano de vida, segundo ano de vida, né? Porque são muitas mudanças na vida da mãe e do bebê. Então, é importantíssimo que esse período ele seja respeitado e ele seja... a mulher se sinta, né, na rede de apoio, assim. Não, e não é igual você falou, não, o pai não é rede de apoio. Rede de apoio é os avós, a irmã, uma amiga que ela confia. A Carol até colocou aqui, além de tudo, temos que lidar com os palpites externos. Sim. E aí a gente vai lidar também, tanto na gestação quanto no pós-parto, né, Carol? Com a gente chama de os palpiteiros, né? Eu sempre falo o seguinte, quando a gente vai decidir quem é a nossa rede de apoio, eu sempre oriento as minhas pacientes a decidir quem ela quer de fato que esteja lá ao lado dela. Porque é importante que ela faça essa escolha, porque é ela que vai estar lá naquele momento. Então, quando chega aquele monte de gente que você não está esperando, ao invés de te ajudar, vai piorar a situação, né? Então, você define quem são aquelas pessoas, e é importante que você defina a sua rede de apoio ainda na gestação, exatamente para os papéis estarem todos organizados. Sim. Porque muitas vezes, eu sempre falo assim, a gente precisa ser menos esponja e ser mais filtro. O que é isso? Quando a gente é muito esponja, a gente vai pegando os palpites, até acontecer o quê? Até essa esponja começar a escorrer, né? E quando você é filtro, você consegue ouvir, ok, estou entendendo, mas isso que você está me dizendo, eu vou descartar. Sim. E eu vou ficar com aquilo que eu realmente acho que é importante, né? E aí você vai usar a sua rede de apoio profissional também, né? Tem o médico, tem o pediatra, tem as pessoas que você está ali fazendo esse acompanhamento, né? Então, lidar com os palpites não é fácil, a gente sabe que não, mas tem as nossas estratégias ali no dia a dia que a gente consegue ir se organizando ali, sabe? Eu falo que o profissional da saúde, ele não é só o profissional da saúde, né? Ele é mais do que isso. Ele entra na rede de apoio. E é o que eu sempre falo, que eu não quero ser só a nutricionista da minha paciente. Eu quero ser a rede de apoio dela. Porque não adianta nada eu estar lá acompanhando ela e eu não ser um suporte para ela. Então, a gente, profissionais de saúde, a gente precisa, sim, ser uma rede de apoio. Precisa estar ali presente, precisa estar ali no dia a dia junto com ela. Estar disponível, né, para ouvir, para estar do lado, para... Enfim, para estar com ela mesmo nesse período, porque às vezes ela não tem também ninguém para ser uma rede de apoio, mas ela já tem a gente, olha que coisa boa, né? Que fantástico isso. E aí, quando você fala disso, eu penso muito nas mães solo, né? Assim, são as mães que não têm uma rede de apoio potente. São aquelas mães que são por elas mesmas. Então, quando você tem essa rede de apoio profissional para te dar esse suporte, mais alguém que você confia, que pode ser uma vizinha, pode ser uma colega, pode ser uma colega de trabalho, mas que você tem esse apoio para ela, ele é extremamente importante, né? Que você não passe esse momento sozinha. Sim. Né? Porque dificulta mais, né? Dificulta muito mais quando a mulher tá sozinha. Porque já não é o período fácil. Então, se ela se ver sozinha, vai dificultar muito mais. Ela pode entrar ali numa rede, num local que vai machucar mais ela, né? Vai ser um período mais difícil. Então, é importante, sim, a gente se colocar como rede de apoio e deixar claro que nós somos rede de apoio, né? Exatamente. Ai, que joia!
Eu acho que é isso, né, Caiane? Foi muito gostoso. Muito bom. Quero agradecer aqui a participação de todo mundo, foi muito bacana. Esse bate-papo ele é muito rico, né? Porque enquanto a gente está conversando, as pessoas estão interagindo, a gente vai trocando informação, isso é muito precioso. A gente não pode deixar perder isso, não. Então, aqui, para quem. Eu acho que me caiu, mas eu voltei. Voltou. Voltei. Eu estava falando assim que esse processo que a gente tem de trocar conhecimento, de trocar informação, ele é muito precioso, né? Então, assim, é importante que a gente tenha esses momentos e esses espaços mesmo para poder falar disso. Sim, é importante para a gente mostrar também, né, para as pessoas que a nutrição e a psicologia, elas estão muito presentes, são muito importantes nesse período. Porque não é todo mundo que sabe, que tem esse acesso de saber que a psicologia e a nutrição é tão rica e tão importante nesse período da gestação. Então, ter uma troca assim, uma conversa assim, a gente falar um pouquinho sobre como é ter esse acompanhamento é muito rico, é muito importante. E agradecer, né, esse bate-papo, dizer para quem está acompanhando, assim, estamos lá aqui nas redes sociais, né, vocês têm as redes sociais da gente, e para quem quiser ter mais informação sobre a questão da psicologia, do acompanhamento, tem meu site, né, que é o www.paulapsicologademães.com. Então, entra lá, fica sabendo de todas as ações, né, que a psicologia ela pode entrar nesse processo aí de gestação, parto e pós-parto. É isso. Para mim também, tem aqui minha rede, vocês podem entrar, me chamar no WhatsApp, se quiser saber mais, que eu vou falar, explicar certinho como a nutrição, ela é acompanhamento da nutrição nesse período, né? Eu já falei, eu tenho o meu programa nutricional, né, nesse período, que é desde lá do comecinho até o pós-parto. Então, cada trimestre a gente vai trabalhar além da sua alimentação, né? Eu falo que é a nutrição, o meu programa, ele é além da nutrição, né? Ele é um programa de acompanhamento, assim, que eu quero mostrar para a mulher que ela é ouvida, que aqui ela é ouvida e aqui ela é cuidada. Então, se vocês quiserem saber mais, é só me chamar que eu vou ser muito feliz e muito grata em responder vocês. Paula, muito obrigada também por esse espaço, foi muito bom. É uma parceria que só tende a dar certo mais e mais, né? Se vocês quiserem depois mandar dicas, mandar sugestões para outras temáticas que a gente consiga fazer junta, fiquem à vontade, entra lá no nosso direct, entra lá, a gente vai salvar essa live, né? Entra lá lá no comentário, deixa lá no comentário. Então, outra sugestão, o que é que vocês querem? Sim, a gente está aqui disposta, né, e aberta a ouvir vocês e trazer mais assuntos sempre. Então, um beijo. Um beijo, Paula. Boa tarde. Obrigada, gente, todo mundo que estava aqui. Um abraço, gente, para todos. Tchau, tchau.